E aí galera, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer boas anotações em sala de aula. São dicas que eu aplico no dia a dia, né? Eu estou na faculdade e graças a Deus são dicas que me ajudam, né, a sobreviver, entre aspas, na faculdade. Então eu acho que nada mais justo do que compartilhar com vocês também essas dicas, né? Eu acho que não só para quem está na faculdade, mas também para quem está na escola, né, vestibulando, enfim, né, está no cursinho e precisa de um suporte de dicas, digamos assim, para fazer boas anotações em aula. Eu acho que quando a gente faz ótimas anotações e quando a gente tem esse entendimento, essa compreensão, né, de que não basta só você escutar ali o que o professor está falando e tal, mas também você fazer sua parte, anotar o que é mais importante e por aí vai. Eu acho que seria um bônus, um plus, né, digamos assim, para que você consiga ter bons resultados. Então é por isso que eu estou aqui, para poder passar essas dicas com vocês e conversar um pouco também a respeito disso. Eu separei aqui 3 dicas, certo? E aí eu vou ler e depois eu venho com os apontamentos, venho detalhando um pouco mais sobre essa dica, né? Como eu sempre faço aqui no canal. Então vamos lá. A primeira dica, eu coloquei o seguinte. Inclusive, gente, essas 3 dicas, né, e outras também de outros assuntos, de materiais de estudo, estão todas no meu Instagram, @PedroCartelli. Então, se você não me segue, me acompanha por lá, que tem vários materiais também gratuitos de estudo. Tem pagos e gratuitos, né, mas em grande parte, na grande maioria, são materiais gratuitos. E aí você pode ter acesso a todos eles, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica, você precisa anotar em seu caderno ou celular exatamente o que o professor fala em sala de aula. Essa primeira dica serve mais para provas discursivas, provas que você precisa escrever. Quando você anota as palavras, né, entre aspas, do professor sobre o assunto e responde as questões usando essas mesmas palavras, isso cria de certa forma uma empatia com o professor, pois seria como ele responderia. E no momento em que ele estiver lendo a sua resposta, a chance de você gabaritar a questão tende a ser maior. Ou seja, essa é a primeira dica. Eu gosto bastante, na faculdade inclusive, né, porque eu acho que isso não se encaixa tanto para quem está estudando para o Enem, por exemplo, porque até então não se tem questões discursivas, mas, por exemplo, um vestibular, né, segunda fase, eu acho que tem alguns vestibulares que tem essas questões discursivas, né, abertas. Na escola também, teste, né, avaliação, e também na faculdade. Tem alguns cursos, né, faculdade também, dependendo de cada professor, o método, a forma de passar a avaliação, né, o método de estudo, no caso, que cobram questões, provas discursivas. E essas dicas aqui, essa dica aqui, a primeira dica, está muito relacionada a isso, né? Seria um ótimo suporte, um ótimo macete, né, digamos assim, para você usar enquanto estiver anotando o que o professor está falando em sala de aula. Por que eu digo isso? Porque quando você, né, e foi exatamente o que eu falei aqui, quando você anota no seu caderno ou no seu celular o que o professor está falando, né, as palavras, ou então palavras que ele sempre repete, que sempre está ali no vocabulário dele, que sempre ele está falando, e você usa isso a seu favor, quando você coloca na prova isso, de certa forma, né, como eu falei, cria uma empatia. O professor ele vai se identificar ao ler a sua questão. Também não estou falando que só isso é o suficiente, porque você também tem que responder o certo, né? Tem que responder de acordo com o que a questão está pedindo ali. Mas eu acho que quando você adiciona isso, né, seria um pouco interessante, né? Seria algo que faria com que, digamos assim, o professor ele olhe para a sua resposta e pense assim, pô, essa resposta aqui está diferente das outras, né? É uma resposta mais autoral, sei lá, um pouco, é mais diferente. Então, assim, ele vai se identificar, porque seria como ele responderia. Então, eu acho que seria essa a primeira dica. Eu acho que é muito legal quando você aplica isso, né? É uma estratégia para você conseguir acertar mais questões. Isso também não é garantia 100%, mas já é um meio caminho andado, né? É uma forma, uma possibilidade de você acertar mais questões e do professor também se identificar ali, né? De olhar a sua resposta e falar, pô, tá legal, vou dar um pontinho a mais aqui para essa questão, né? Para o aluno. Então seria uma ótima dica para você anotar e você usar, aplicar mesmo no dia a dia enquanto estiver estudando, tendo essas aulas, tá certo? Mas lembrando que essa dica aqui são para questões discursivas, né? Isso não se encaixa muito em questão objetiva, porque quando é de múltipla escolha, né? Quando tem A, B, C, D e E, não tem muito o que se fazer, né? É só marcar ali a alternativa. Mas quando for relacionado a essas questões abertas, né? De você escrever mesmo, tá aí uma ótima dica, né? Essa é uma ótima dica que inclusive eu aplico bastante na faculdade. Eu acho que me ajuda muito e por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês, tá bom? Então é isso. A segunda dica que eu coloquei aqui em relação a isso, né? Fazer anotações em sala de aula, foi o seguinte: faça tópicos com palavras-chave dos assuntos estudados em sala de aula. Anotações curtas e objetivas te ajudam a entender e fixar melhor o assunto, por mais que não pareça.
escrever muito não significa que você entendeu tudo, mas escrever os tópicos importantes e estimular seu cérebro a tirar a informação de dentro para fora é com certeza mais estratégico, porque você está estudando de forma ativa, visualizando os pontos necessários do que foi discutido em sala de aula, né? Sem se prender no estudo passivo, de muitas anotações e resumos extensos. Então, essa é a segunda dica. Eu acho que, inclusive, é uma dica que eu já falei também várias vezes aqui no canal, em relação ao estudo passivo e estudo ativo. Eu acho que quando você só faz os tópicos mesmo mais importantes, as palavras-chave, o que o professor está mais ali batendo na tecla, seria o ideal de você priorizar, de você dar mais destaque, mais atenção nessas anotações. Não estou falando também que é para você banalizar e deixar de lado o resto, mas eu digo que é necessário e é mais importante você fazer um filtro nesse momento. Porque muita gente, como eu posso dizer, né, muita gente às vezes acha que anotar tudo que está ali, né, o que o professor está passando, é o suficiente. Tipo assim, eu tenho que anotar tudo para poder entender o assunto. Não necessariamente, né? Às vezes, só você fazer os tópicos mais importantes, anotar ali aquelas palavras-chave, o que você tem que aprofundar mais depois. Eu acho que isso já é o ideal, já seria mais estratégico da sua parte, não só para você otimizar tempo, mas também para que o seu estudo ele seja muito melhor, muito mais produtivo e muito mais tranquilo, né? Porque eu acho que desse jeito também, né, eu acredito que você também não vai ficar tão sobrecarregado, né? Você só vai estar priorizando e dando mais atenção ao que realmente importa, né? Então isso é muito interessante e algo que eu colocaria, que eu aplicaria, né, nesse processo de estudo e de organização, né, enquanto eu estou ali fazendo as anotações em sala de aula. E por fim, gente, a última dica, né, a terceira dica é o seguinte: em relação às questões objetivas, né, de múltipla escolha, anote em sala de aula o que você percebe que cai com mais frequências nessas questões. Por exemplo, se seu professor está dando o assunto X, um assunto que tem muita informação em detalhe, você não precisa se preocupar em saber tudo, mas aquilo que, dentro do assunto, está mais presente nas questões. Desse modo, você estuda de forma mais inteligente e estratégica, otimizando seu tempo e fazendo anotações mais produtivas. Então é bem semelhante também com a outra dica, né? Eu acredito que quando você... isso aqui até que tem um contraste, né, com a primeira dica, porque a primeira foi em relação às provas abertas, aqui já seria as questões objetivas, né, prova fechada. Então é justamente isso, né? Quando você faz esse filtro, você consegue compreender melhor como o assunto é cobrado na prática, né? Como é que ele pode ser cobrado ali na questão, de fato, e sim você ter que ficar preso ali ao assunto completo. Claro que é importante você ter uma compreensão, né, ter uma noção um pouco do básico ali, mas focar, dar uma maior atenção justamente naquilo que é mais importante, naquilo que o professor está falando bastante, que você sabe que é certeiro, que vai cair de qualquer jeito. Então, quando você faz essa anotação, essas palavras-chave, quando você grifa, marca, eu acho que tudo isso é muito importante e eu incluiria nessas dicas, né, para você fazer boas anotações em sala de aula. Mas no mais é isso, gente. Eu acho que de um modo geral era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. São 3 dicas. Uma dica para a parte prática, né, para a resolução de questões de provas abertas. Outra para a prova fechada, né, como eu falei, a última, a terceira dica. E a segunda, em relação ao estudo ativo, fazer simulado, entender como o assunto é cobrado na prática, fazer tópicos mais importantes, ao invés de fazer aqueles resumos extensos, né, que eu acho que, não estou falando que está errado, mas também que não seria tão produtivo, digamos assim, tão estratégico e inteligente da sua parte. Caso vocês tenham ficado ainda com alguma dúvida, é só falar comigo aqui nos comentários, beleza? Que eu estou respondendo vocês. E aproveite, se inscreve no canal também, curte, compartilha o vídeo, que sempre está saindo vídeo novo aqui no canal toda semana, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.